Esse podcast vai colocar dinheiro no seu bolso. Se você é empresário, gosta de lucro e principalmente quer entender um pouco mais das finanças da sua empresa, você não pode deixar de assistir esse podcast, de participar, de comentar, de encaminhar para outras pessoas, porque nós vamos fazer uma análise em tempo real aqui em gravação do podcast com um dos maiores especialistas em BPO estratégico em finanças do Brasil, que é meu sócio na Trinca Contábil, que é o maior ecossistema de especialistas contábeis do Brasil e soluções aderentes, junto comigo, Carla Martins, Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro e ele. Ele que, cara, é meu amigo, é um cara que eu já acompanho há muito tempo, que eu vejo o crescimento, que eu aprendo com ele e hoje ele veio dar um show aqui, um show de lucratividade. Você muitas vezes empresário precisa entender que uma empresa sem lucro gera frustração, sem caixa gera confusão e sem liberdade gera prisão. É o empresário prisioneiro do próprio negócio ou empresidiário. E o lucro é a maior função social do seu CNPJ. Você como empresário precisa saber gerar lucro. Isso vai fazer com que você potencialize a sua vida financeira, a da sua família, dos seus colaboradores, do seu cliente e do mercado, do mundo, da sociedade. Então recebam ele com a energia que ele merece, meu amigo e sócio Douglas Adolfo. Que abertura, irmão. Que isso, hein? Cara, vamos falar de lucro. Sabe uma coisa legal, Diego? Só para começar. Flávio Augusto fala que o lucro é a gorjeta do empresário. Mas só que a gente tem que entender que para você chegar no nível de um Flávio Augusto, você tem que ter muito lucro na empresa. Tem. O pequeno empresário ele tem que colocar lucro na empresa. Depois ele pensa no equity. Muitas pessoas hoje idealizam assim, eu quero fazer um equity, mas o cara nem tem lucro. É. E quando você não tem dinheiro, cara, você fica correndo atrás dele. E você não tem tempo para o seu filho, para sua esposa, para treinar seu time, para você fazer um projeto social, ajudar as pessoas. Então, o dinheiro ele não traz felicidade, mas a falta do dinheiro faz que você fique prisioneiro dele e fique correndo atrás dele. Então, acho que, como você bem colocou, o lucro muda vidas, cara. Muda a vida. E o dinheiro ele potencializa só quem você é. Se você é uma pessoa boa, ganhar mais dinheiro vai te potencializar. Se você é uma pessoa doadora, vai ganhar mais dinheiro, vai te potencializar. E as pessoas precisam entender e ter referenciais, e terem estratégias de que muitas vezes elas estão vivendo aquém, abaixo do que ela pode viver. A gente vê muito empresário que às vezes não tem lucro, ou às vezes tem um lucro que acha que é o lucro ideal. Tem muito empresário que busca lucro, mas não busca conhecimento, e a gente aqui tá para buscar lucro, né? A gente fala sobre você ter mais dinheiro. O dinheiro é muito importante no processo do empreendedorismo. Você não é uma ONG, não é uma instituição que para fazer caridade, e você é uma empresa para ter lucro. E para isso você precisa ter pessoas que analisem isso todos os dias. E não só pessoas como referências. Você sabe, eu coloco sempre isso, falo na minha palestra, falo no meu Instagram, que você é um cara que mudou minha vida. Porque você mudou a minha referência. Porque a minha referência sobre contabilidade era que um contador ganharia ali, faturaria no máximo 60, 70 mil reais. Existem 38 mil contadores no Brasil. Menos de 10% fatura mais que 100 mil. E o dia que eu conheci você, que eu vi você faturando naquela época, você faturava 22 milhões. Hoje já está em 285, né? Mas naquela época você quebrou a minha crença sobre dinheiro. E hoje eu ganho alguns milhões de reais e antes eu faturava muito pouco. Então, você acha que aquele dinheiro que você ganha, que o lucro que você tem é o suficiente. Até você ver, ter acesso a quem ganha mais que você. Aí você vê que dá para você viver melhor, que você consegue ajudar mais pessoas e ter mais tempo à família. Cara, quem tem mais dinheiro é mais feliz. Quem tem mais dinheiro é mais feliz. O dinheiro não traz toda a felicidade, mas manda buscar muita coisa. Exatamente. E tem uma métrica, Johnny. Se você ganha menos do que 50 mil reais por mês, o dinheiro traz felicidade. Quando você ganha mais do que 50 mil reais por mês, esse dinheiro começa a perder o valor na sua vida, porque você já tem para suprir nossas necessidades da pirâmide de Maslow. Como a necessidade está suprida, ele começa a perder um pouco a importância. Mas quem ganha menos do que 50 mil reais por mês, ele traz felicidade. Sim, muito interessante isso que você falou. Eu falo assim que o dinheiro ele é tão importante que muitas vezes quando você não sabe como lucrar mais, ou como precificar mais caro, ou como pagar menos imposto, você coloca essa sua falta de atitude, falta de coragem, falta de método e estratégia na conta da sua família.
Você cobra barato, você está colocando o barato na conta da sua família. Porque esse barato vai te consumir tanto tempo para você fazer o seu negócio que você vai colocar no tempo que você poderia estar com a sua família. Você se desvaloriza, você desvaloriza o seu trabalho, desvaloriza o seu tempo, você está colocando na conta de quem? Das pessoas que você mais ama. E as pessoas vendem barato porque elas não têm confiança nelas mesmas. Ela até confia no produto que ela vende, mas ela não confia que ela pode vender mais caro um produto ou um serviço. Cara, quando as pessoas entenderem o jogo do acesso, de você andar com pessoas que confiam nelas próprias, você passa a confiar em você mesmo, você começa a vender mais caro o seu produto e começa a ter mais lucro. Mas existe uma estratégia sobre isso. Eu vou até já... Vamos colocar lucro no dinheiro da pessoa. Primeira coisa, quando você for subir o preço do seu produto, você não pode só subir o preço do seu produto. Você tem que mudar a atenção do seu cliente para outro lado. Vou dar um exemplo de um restaurante da minha cidade, um cara que eu gosto muito. Esse cara faturava 30 mil reais quando ele virou meu cliente. E eu falei para ele assim, você tem que subir o preço da sua marmita. Do quilo ali do seu prato. Era 29 reais o quilo. Eu falei, no mínimo 70. Ele falou, mas como que eu vou subir para 70? Eu falei, muda a atenção do seu público. Ele falou, como? Eu falei, coloca uma toalha vermelha em todas as mesas. Todo mundo chegou, tá com toalha nova, e ninguém reparou no preço da balança. Então, não parece. Sensacional. Essa é a maior estratégia de você subir preço. Coloque a atenção do seu cliente para um outro lado e você sobe o preço e ele não percebe. Ou ele percebe, mas sabe que você está fazendo melhoria no seu produto ou na sua entrega. Isso é muito legal que você falou. E você falou um negócio agora, um pouco antes do nosso podcast, que vai ao encontro disso, que é o quê? Fato novo. Fato novo. Você falou do fato novo. Você está criando um fato novo. Exato. Você está mudando a atenção. Você mudou a atenção, a pessoa fala assim, eu quero. É isso aí. Ou não precisa nem eu quero. Eu estou observando isso. Eu parei de olhar para aquilo. Caramba, mudou a toalha. Caramba, mudou o jeito de atender. Caramba, mudou o cardápio. Exatamente. E você mudou a cor do cardápio. Cor do cardápio. Cara, é coisa simples, mas só que tem que ter um fato novo e novidade sempre. Vamos pegar o McDonald's, porque a gente tá falando de restaurante? O McDonald's, a todo momento, ele tá lançando um lanche novo. Todo momento ele tá fazendo um fato novo. Não é à toa que o McDonald's é a maior hamburgueria, a maior indústria do ramo alimentício do planeta. Ninguém ganha mais dinheiro que o McDonald's. Por quê? Porque o mais visto vence o melhor. O mais rápido vence o melhor. E eles estão sempre trazendo um fato novo, sempre estão trazendo novidades. E não é o mais barato. Não é mais barato. Eles poderiam e só nem deixar... o mais saudável. Nem o mais saudável. Eles poderiam só deixar, o lanche da Copa, cada dia tem um lanche. Não tem um dia que tem todos os lanches. Pelo amor de Deus. Pode comer todos os lanches. Porque, pô, a gente que vive de dieta não pode comer um lanche por dia, cara. Aí o dia do dia do lixo. Você vai lá e come o lanche da Noruega, sei lá. Aí você fala, meu... Aliás, estamos gravando esse podcast antes do jogo da Noruega. Então a gente está profetizando aqui que o Brasil vai passar. Os caras com aquela remada deles vão ver, vai virar a canoa desses caras. Cara, ó, é legal esse podcast porque você que é empresário, não importa o seu segmento, eu separei até algumas perguntas antes desse podcast com casos reais, pode ser o seu segmento. E se não for, você vai poder falar com o Douglas, vai poder falar com a Trinca Contábil, vai poder falar com o Johnny, para a gente poder te orientar. Então a gente vai falar como você aumentar a sua receita, como você diminuir o seu custo. Eu falo que o maior imposto que se paga no Brasil é o imposto da ignorância. A ignorância é você desconhecer algo sobre determinado assunto, e o imposto é bom que você tenha clareza que você está pagando o menor imposto dentro da lei. E o terceiro, como você aumentar a qualidade do seu produto ou do seu serviço por meio de estratégias. O que o Douglas falou aqui já é ouro. Ele falou da mudar a atenção do seu cliente, criar um fato novo. Se você pensar que para você cobrar mais caro não te falta talvez nada, só te falta confiança, só te falta estratégia, só te falta ouvir Douglas. Cara, eu tô com esse problema. Meu ramo é restaurante, meu ramo é comércio, meu ramo é academia, meu ramo é prestação de serviço. O que eu faço? E por que a gente se une na Trinca Contábil? Porque nós hoje atendemos milhares de empresas. Milhares de empresas. A Trinca Contábil junta vai faturar mais de 500 milhões de reais esse ano. A Trinca Contábil junta tem mais de 1.500 colaboradores, mais de 15 mil clientes ativos recorrentes. Então, cada mercado a gente entende o comportamento, o faturamento, o percentual de lucro e é isso, né, Douglas, que é o nosso trabalho, né? Cara, é o nosso trabalho e a Trinca Contábil é um negócio muito forte, Johnny, porque muitas coisas não é só sobre financeiro. Tem momentos que você tem que fazer um bom contrato de compliance, tem momentos que você começa a enriquecer, porque você começa a ter referências novas, o que...
por exemplo, a minha base, a minha expertise ensina, a pessoa enriquece. Aí ela tem que abrir uma hold. Cara, ela tem tudo dentro da Trinca Contábil. Até que não é à toa, né? Quantos meses estamos juntos? Já 15 mil clientes, 1.500 colaboradores, 500 milhões de faturamento. Não é para qualquer negócio. Não é para qualquer negócio. Então, esse é o nosso jogo. E eu sei que a galera mandou algumas perguntas para você bem específicas, né? Mandou. Vamos fatiar isso, então, em três vertentes. Vamos falar primeiro dos mercados específicos. Então, assim, eu trouxe 3 tipos de perguntas e mercados aqui para te falar. E depois a gente vai falar um pouco sobre vendas, né? A importância das vendas. Legal. E depois a gente vai falar sobre produto e serviço. Deixa eu só colocar um negócio. Fala. Muitas pessoas acham que para aumentar o lucro precisa vender mais. E não necessariamente. Você falou algo, né? Que ou você vende melhor, vende bem, aumenta seu lucro, lógico, mas você diminui suas despesas também. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou pegar meu celular aqui. Eu vou fazer uma conta simples. Se você tem uma loja, vamos pensar uma loja de suplemento, e você tem 20% de lucro por mês, se você faturar 100 mil reais, com 20%, você coloca 20 mil reais de lucro no bolso. Cara, se você economizar 20 mil reais, cortando as pequenas despesas que não traz, cara, relevância para o seu negócio, você tiver um controle melhor de estoque, um controle melhor de desperdício, um controle melhor de vencimento de produto que você não joga fora, de perda, cara, se você economizar 20 mil reais é a mesma coisa que você faturar 100 mil. Então, para você faturar 100 mil reais, o que ninguém pensa, Johnny, é que o ticket médio de uma loja, sei lá, de suplemento é 120 reais. Precisaria de 834 novos clientes, a estrutura dele não suporta, e quando tá mais pessoas, o custo aumenta, a margem diminui. Então, olhar para o custo tem tanta importância quanto aumentar o faturamento. Nenhuma empresa que eu pego, eu falo sobre vendas no primeiro mês. Porque primeiro ele tem que estar bem estruturado para depois a gente alavancar vendas. É isso aí, porque você tem razão. E até é mais fácil economizar, olhar para a gestão do que vender. É mais fácil e é difícil ao mesmo tempo. Eu vou explicar o porquê. É mais fácil, na verdade, para a pessoa executar, mas ela não tem a clareza. É mais fácil executar, mas só que as pessoas hoje em dia, elas têm uma necessidade de aprovação tão grande que muitas despesas estão relacionadas a pessoas ou a fornecedores ou a prestadores de serviço que você tem um vínculo emocional. E as pessoas não cortam essa prestação de serviço que não está mais trazendo retorno por determinado período. Ou um funcionário que não está mais progredindo porque o cara acabou de ter um filho e não sei o que tem, e ele não está mais performando e a pessoa não corta e ele contrata uma outra pessoa para suprir o que aquele outro não está fazendo. Então, assim, você cortar os custos é fácil, mas quando você começa a colocar sentimento na frente, é difícil. Entenda uma coisa, para você ajudar alguém, ajuda no seu CPF, não no seu CNPJ. Seu CNPJ não é uma casa de caridade, não é uma ONG. Eu aprendi isso com o Thiago Brunet. É isso. Ou seja, ajuda como pessoa, não como empresa. Exatamente. O CNPJ, ele não entende e ele precisa sempre olhar para o bem coletivo. Exatamente. Já o CPF, que são muitas pessoas. Já o CPF, ele pode sim você fazer a caridade ou a ação que você quiser, porque influencia só você. Eu falo que o CNPJ está escrito razão social, é a razão pela qual você existe para a sociedade, não está escrito emoção social. Exato. Então você não age com emoção, você age com razão. E agir com razão é muitas vezes tomar muitas decisões difíceis, né, Douglas? A gente fala de custo, mas às vezes não é só o fornecedor. Às vezes é um colaborador que começou com você há muito tempo, você gosta dele, você deu oportunidade para ele crescer, ele não conseguiu se desenvolver e você precisa cortar. Exatamente. Né? Eu passei por isso, cara. O meu colaborador mais velho, ele estava com 10 anos trabalhando comigo. E ele não estava deixando eu prosperar. Eu gosto muito dele, tá? A gente deu uma cortada na relação depois da saída, mas eu sou padrinho de casamento dele, ele é meu, mas só que eu precisei cortar a relação de trabalho com ele. E quando eu cortei, eu estava com 4 colaboradores. Quando eu cortei, no próximo mês eu fui para 8. Sabe? Porque ele estava bloqueando algumas coisas. Então, enquanto você não tomar essa atitude difícil que precisa ser tomada, eu tenho certeza que tem pessoas na sua vida que estão bloqueando a sua prosperidade. Quem está pagando o preço não é você, é sua família e todos os seus colaboradores. Enquanto você não romper com essa pessoa,
quem vai estar pagando o preço é as pessoas que você ama. Isso é muito forte. É muito forte mesmo. Você tá colocando na conta da sua família, das pessoas que você ama. Eu tive também um caso lá atrás, quando a empresa era pequena, que a gente não dispensava uma colaboradora que era a gerente, né? Era a gerente. A empresa era pequena, ela comandava tudo. E a gente se sentia muito dependente dela. Então a gente tinha medo de mandar ela embora. E ela chegou num momento e falou assim, olha, aqui não entra mais nenhum cliente. E o que a gente fez? A gente acatou. E a gente ficou 1 ano sem entrar nenhum cliente e a gente desenvolveu da região nosso principal concorrente. Porque a gente parou de comercializar. O cliente pedia, será que tudo bem? Quero fazer com você. Não pode mais, porque a fulana aqui falou. Cara, e eu como é esse aprendizado, né? Esse aprendizado ele é muito importante. Eu falo que, não sei se você sabe da história que perguntaram para o Einstein qual que era a pessoa mais inteligente. Não. Sabe dessa história? Não sei. Perguntaram para o Einstein qual que era a pessoa mais inteligente que ele conhecia. Aí o Einstein falou assim, meu motorista. Pô, seu motorista? Meu motorista. Mas por quê? O Albert Einstein, naquela época não tinha internet, não tinha Instagram, ninguém conhecia a imagem do Albert Einstein nem a imagem do motorista. Mas o Albert Einstein ele dava muitas palestras, muitas aulas, e as pessoas pagavam caro para ele dar essas palestras. E o motorista era como se fosse o braço direito dele. Ia para tudo quanto é lugar. E assistia todas as palestras. Teve uma vez que o Albert ele não pôde dar uma palestra, que já estava paga, né? Para uma galera, muitos alunos. E ele estava com problema de locomoção. Ele não conseguia ficar em pé, não conseguia falar direito, ele conseguia se comunicar mais bem pouco. E aí, ele ia cancelar. E o motorista dele falou assim, não cancela não. Deixa, eu faço do seu lugar. Aí ele falou assim, tá bom, então tá bom. Você faz no meu lugar? Já vi muitas palestras suas. Eu sei exatamente como você fala, de cor e salteado, eu já decorei. Deixa, trocaram a roupa. Naquela época não tinha Instagram, pra saber quem era quem. O Albert se vestiu de motorista. E o motorista se vestiu de Albert. E na primeira fileira ali, ficou o Albert só escutando, sentadinho, né, que não podia se locomover, e o motorista foi lá e apresentou. A apresentação dele foi irretocável. Perfeita. No final da apresentação, uma pessoa levanta a mão assim e fala assim, Dr. Albert, parabéns pela apresentação, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre esse detalhe da teoria da relatividade. E ele não sabia. Mas ele respondeu o seguinte, ele falou assim, essa pergunta é tão simples que até o meu motorista consegue responder. Passou a palavra para o Albert podia falar um pouquinho, falou um pouquinho, deu um show e todo mundo falou assim, nossa. Qual que é a moral da história? O gênio é aquele que sabe o que não sabe, mas sabe quem sabe. Maravilha. E quando você é empresário, empreendedor, que o Douglas falou assim, que ganhar dinheiro é muito importante, mas saber como não perder dinheiro é tão importante quanto, porque você não precisa dobrar, triplicar a sua receita, mas sim você precisa olhar para o seu custo e saber a sua margem, ou seja, vai ser, se você tiver clareza e estratégia de bons profissionais do seu lado, você vai fazer isso muito mais rápido do que você dobrar as suas vendas. E é nisso que a gente vai falar, é nisso que a gente vai abordar. Se você está preparado para esse podcast, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, fortalece esse canal, tá? Não esqueça disso. Segue os do Douglas nas redes sociais. Qual que é a sua rede social? @Doug. Pode dizer, Dog. DOUG.Adolfo com PH. No outro podcast, esse é o 4º podcast que a gente grava. Eu falei assim, eu fui soletrar, não, siga o Douglas Adolfo, @DOG. E você, não é OG não, DOG é Dog. Cachorrão. Siga o Douglas Adolfo, nosso sócio na Trinca Contábil, junto com o Flávio Augusto, J. Caio Carneiro, Douglas Adolfo, eu e a Carla Martins juntos. E eu vou colocar aqui as perguntas para ele responder. E eu trouxe 3 casos, assim, eu filtrei alguns mercados, eu queria que você trouxesse assim, a realidade pelo que você conhece, tá? Primeiro aqui, eu sou um comércio de loja de roupas, vendo roupas, com um faturamento de aproximadamente R$200 mil. Tenho hoje 10% de lucro, mas percebo que posso faturar mais. Posso ganhar mais, pelo jeito, né? Posso ganhar mais. Num comércio de loja de roupas, com esse faturamento, o que você costuma dizer? Cara, hoje um comércio de roupas que fatura R$200 mil, ela consegue colocar 20% a 22% de margem de lucro no bolso. Se ela está colocando 10%, está errado, sem a dona trabalhar. Uau. Se o dono ou a dona trabalhar e substituir alguém operacionalmente, ela consegue colocar de 30% a 35% de lucro. Nossa, uau. Então tá bem abaixo, né? E eu acredito que ela não errou na pergunta, tá, Johnny? Porque ela falou assim, eu gostaria de faturar mais. Se você faturar mais, você vai continuar sem dinheiro.
Porque loja de roupas, comércios em gerais, tá? Não precisa focar só na loja de roupa. Tem um custo que é muito caro, que é o CMV, custo de mercadoria vendida. Hoje um comércio, se não for commodity é aquilo que o mercado determina seu preço. O comércio de roupa você consegue agregar um valor, se não for grandes marcas. Você pode ter um CMV de 38%. E como as pessoas fazem muitas promoções, as pessoas não controlam o estoque, dá muita roupa para modelos e influenciadores tirar foto em troca de propaganda e não faz o monitoramento disso, o CMV acaba ficando muito caro. Aí no lugar de 38 ela gasta 50, 56. Cara, eu já peguei loja de roupa. Eu tenho o caso, depois eu posso mostrar para você nos bastidores, 97% do faturamento com CMV. Porque ela trabalha com uma grande marca de roupa, bem famosa, e ela tem a obrigação de comprar uma quantidade fechada, vendendo ou não vendendo. Para ela manter aquela marca de roupa. Em 97% do faturamento vai. Aí você coloca custo com lugar, custo com funcionários, custo administrativo, prolabore do dono. E ele faturava bem e estava cada vez mais quebrado. Nossa. Então, a minha análise para essa empresa é: controla seu CMV, controlando o seu estoque, veja a sua precificação se está correta e veja se você está muito tempo no operacional. Porque se você focar muito tempo no operacional, em você estar ali na frente da loja, você vendendo, você comprando, você controlando o estoque, você de caixa, não tem ninguém olhando para a parte estratégica do produto. Aí no começo do podcast a gente falou. Você tem que ser a pessoa estratégica de criar um fato novo para você conseguir subir seu preço e olhar mais para o cliente. Cara, hoje está na moda visagismo, colometria. Então, cada pessoa, pela tonalidade de pele, ela tem um tom de roupa para ela usar que floresce mais, enfim, tira olheira. É surreal. Não sei se você já fez. Não fiz, mas a Nelly já fez. Cara, é muito legal. É muito legal. E se uma loja de roupa entrega isso, uma parte mais visagista, está agregando valor. Demais. E fato novo. Fato novo, cara. Então, coloca seu CMV em 38%, contrate pessoas para fazer o que você está fazendo, vai para a parte estratégica e eu tenho certeza que com essas dicas, se você conseguir entender, você sobe esse lucro de 10% para no mínimo 20, 22. De 200 mil só nessa dica, 22 mil reais no bolso do cliente. 22 mil por mês, eu estou falando de 200 e quase 250 mil no ano. Nossa. Tá bom, tá? Tá ótimo. E a pessoa que está aqui assistindo, se você tem algum amigo empresário que está nesse mercado, né, de comércio, loja de roupas, manda esse vídeo porque eu tenho certeza que vai ser preponderante para ele mudar o cenário. Ô Douglas, falando nesse cenário aqui, o que você tem visto mais no mercado, e falando da reforma tributária, qual é o regime tributário que essas empresas normalmente elas estão cometendo algum tipo de erro? Vai ter alguma mudança com a reforma tributária, principalmente para essa parte de comércio? Tá, a parte de comércio é assim, se o comércio vender para o consumidor final, que a gente chama de B2C, então é a loja vendendo para o consumidor final, cara, vale a pena ficar no simples. Fica no simples, paga ali seus 10% de imposto, tá como barato. já é. Como já é, tá tudo certo. Agora, se você vender também para B2B, que é a empresa vendendo para outra empresa, porque a gente não precisa ficar preso só na loja de roupa. Qualquer tipo de comércio. Cara, qualquer tipo de comércio é a mesma coisa. Se você vender para B2B, aí você vai ter que reavaliar, porque eles vão querer um crédito do seu imposto. E se você é simples nacional, você não vai poder transportar esse crédito para o seu cliente. Então você vai ter que virar um simples misto, que você vai ter até o mês de setembro de 2026 para optar, ou vai valer a pena um lucro presumido ou um lucro real. Então tem que fazer uma análise tributária se você vender para B2B. Se você vender para B2C, que é para o consumidor final, simples como tá e tá tudo certo. Uma coisa que você que está nos ouvindo, e principalmente você que é empresário, você deve possuir com certeza um contador. E eu sempre falo que a ambição do seu contador tem que ser tão grande quanto a sua como empresário. Porque tem muitos profissionais que infelizmente não estão se atualizando com a reforma tributária, não tem essa visão e esse conhecimento sobre a área específica. O Douglas está falando sobre finanças de uma área específica de comércio de loja de roupas. E aí acaba prejudicando o seu negócio. O contador profissional que está do seu lado, que te ajudou a faturar os seus primeiros 100 mil reais, poderá não ser o mesmo, ou nem deverá ser o mesmo, que vai fazer você faturar 1 milhão de reais, 100 milhões de reais.
A gente tem que caminhar com pessoas que se preocupam realmente com o nosso negócio, porque o trabalho do tributarista, do contador, nesse podcast da Trinca Contábil, que a gente resolveu, junto com Flávio, Joel e Caio, investir nesse momento, nesse mercado de contabilidade, eu e o Douglas, é justamente para fazer com que o empresário entenda com clareza o imposto que ele vai pagar. E entenda, o mercado hoje, 60% dos contadores não estão atualizados. Então o que eu falo é que conheça. A dúvida ela paralisa muito o profissional. Conheça bons profissionais, conheça a Trinca Contábil. E a Trinca Contábil não é só nós conhecermos de imposto, a gente conhece de empreendedorismo. De negócios. Esse é o jogo. Olha o que nós estamos falando. Somos 2 contadores da Trinca Contábil que nós estamos falando sobre dinheiro, sobre vendas, margem de lucro, precificação, sobre serviço, que engloba toda a parte de influência e marketing. Nós utilizamos isso do nosso negócio e tem muitos contadores que, cara, o cara é contador. Você se considera um contador? Você Hoje muito empresário? Mais empresário. Muito mais empresário. Então é de empresário para empresário. O empresário que domina a parte tributária. Então a Trinca Contábil saiu de ser só um contador e criamos um ecossistema onde nós entendemos toda a dor do empresário. A nossa vida é essa. A vida da Carla, do Joel, do Caio e do Flavetes. Então esse é o jogo. E colocando dinheiro no bolso. Cara, uma dica que eu dei, se você... Cara, para e ouve de novo. Para não ser pérola aos porcos, de verdade. Tem pessoas que ouvem e entram com blá, blá, blá na cabeça. Ouve de novo, pesquisa, vai a fundo. Não conseguiu, chama a Trinca Contábil, a gente ajuda vocês. Mas só que eu tô falando de R$22 mil por mês. Por mês. Cara, quem ganha R$25 mil por mês hoje no Brasil, ele representa 1% da humanidade do Brasil. Do povo brasileiro, quem ganha 25 mil por cento está representando 1%. Nós estamos falando isso de lucro aqui, que essa pessoa está deixando de perder, está deixando de ganhar, Johnny. Cara, olha a riqueza do que a Trinca Contábil entrega hoje. Muito bom. E tem mais dois tipos de segmento aqui que eu vou trazer e que pode ser o seu próximo segmento, mas antes eu quero te dar um recado. No dia 5 e 6 de novembro, nós vamos ter um evento, que é a Trinca Contábil, o maior evento de empreendedorismo contábil do mundo, para você que é empresário, para você que é contador, para você que é tributarista, para você que quer estar próximo a mim, ao Douglas. Douglas vai estar lá no palco, eu também no palco, Carla, Flávio, Joel, Caio. Vai ser um evento muito legal, muito conteúdo para você se transformar. 5 e 6 de novembro vai aparecer um QR Code aqui na tela, escaneia o QR Code, compra lá, adquire o seu ingresso e vai ser um prazer receber você que quer empreender, quer fazer um ano diferente, quer começar 2027 diferente, quer estar dentro dessa mentalidade de lucratividade, porque a Trinca Contábil, como o Douglas bem mencionou, é uma contabilidade, é um ecossistema de solução, de educação feito de empreendedores para empreendedores. Douglas, segunda pergunta aqui, ó. Tem uma academia no interior de São Paulo, faturo R$100 mil por mês. Gasto hoje 50 mil reais com profissionais. Não sei se isso é bom. Minha margem de lucro gira em torno de 15%. Como que vocês podem me ajudar? Primeiro é você entendendo que existe um parâmetro, existem porcentagens ideais para cada ramo de negócios. Hoje uma academia que vende suplementos, vende camiseta, que a maioria vende. Isso é muito legal, tá, pessoal? Porque aumenta seu ticket médio. Você pode investir 31% do seu faturamento com pessoas. Se você está gastando 50 mil reais, 50% do seu faturamento com pessoas, é porque as pessoas que estão na sua academia estão fazendo corpo mole e não estão fazendo o que tem que ser feito. Aí você tem que inchar a sua operação para atender os seus alunos, porque quem está lá não está fazendo de uma maneira correta, ou porque você não treinou, ou porque eles estão fazendo corpo mole. Então, só aí já tem uma economia de 19 mil reais. Nossa, uau. Só de funcionários. E pode ser que seja alguma laranja podre, que você não esteja tendo coragem de fazer a demissão, que é o que a gente estava falando aqui nesse podcast, que vai melhorar a cultura do seu time. E isso eu vejo muito, Johnny. Fizemos uma live, tinha quantos? 176? Quase 180 donos de academia. Então é um ramo que nós dominamos muito. E eu vejo que essa é a dor. Então, se você diminuir de 50% para 31%, você vai chegar na margem de lucro ideal. Hoje uma academia ela dá 35% de lucro. Então, o problema dessa academia está em pessoas. Você precisa fazer uma melhor gestão do seu time.
E você vai colocar 35% de lucro, que dá 19 mil reais a mais por mês no bolso. Se eu colocar aí vezes 12, 240, vai para arredondar, 240 mil reais. Não, tá? eu lembro quando a gente, Tá a gente bom, fez né? a... Tá maravilhoso. Eu lembro quando a gente fez a live recentemente que mais de 100 pessoas ficaram interessadas em saber um pouco mais. Ou seja, é uma dor comum. É uma dor comum. É uma dor da maioria. É uma dor que você que é dono de academia ou conhece alguém que é dono de academia sabe que a chance de você ter esse tipo de resultado abaixo do que você poderia ter, é muito grande, né, Douglas? E por que a pessoa fez essa pergunta e ela não está tendo esse resultado? Porque ela está pagando o preço da ignorância. Porque ela não está andando com quem sabe. Muito tempo da minha vida eu fiquei tentando ir atrás das respostas. Quando eu entendi que o importante não é como e o que, é quem. Quem vai me trazer as respostas corretas. E aí o jogo mudou. E você tem que prestar atenção. Loja de roupa, a gente falou de academia e qualquer ramo. Você não está fazendo, mas seu concorrente está. Exato. A gente está agora é clima de Copa. Sim. Tem uma força gigante no banco de reserva. Você pode estar hoje como titular, sendo bonzão, mas tem alguém aqui com fome no banco de reserva, treinando mais do que você 1 hora antes do treino e 1 hora depois do treino. Ele está olhando pro dinheiro dele, você não está. Daqui a pouco, na hora que tiver uma chance dele ser titular, é uma bambeada que você dá, ele vira titular e ele nunca mais volta pro campo de reserva. Se você não está fazendo, seu concorrente está. E com 19 mil reais a mais por mês, Johnny, se você investe em marketing, posicionamento, criando um fato novo, cara, 19 mil reais você compra uma Porsche. Dá uma entrada, você paga a parcela de uma Porsche, coloca a Porsche na frente da sua academia e é do dono da academia. Seu faturamento vai para 200. Cara, o que eu faço com esse dinheiro? Esse dinheiro eu tenho que olhar com ele com olhar de multiplicação. Total. E tem gente que não entende isso. Fala assim, 19 mil reais a mais, vou comprar uma casa para minha mãe. Cara, não. Pega esses 19 mil, multiplica ele para 400 mil de faturamento por mês, vai te dar 80, 90... Da academia dá mais, vai dar mais de 100 mil reais de lucro por mês. Hoje o seu faturamento vira seu lucro. Muito legal. Maravilhoso, né? Muito bom, muito bom. Douglas, vamos pro terceiro caso aqui, ó. Que é um caso que eu sei que você domina muito também. Ó, tem um restaurante que hoje fatura em torno de 300 mil reais por mês. Mas não vejo a cor do dinheiro. Me salva, me salva. Me salva. Cara, restaurante é um dos ramos mais difíceis. Aliás, é verdade, né? Quando eu entro... Tem um ramo que junto com o restaurante que eu acho que quando eu entro numa padaria, eu falo assim, Jesus, imagina como faz para empreender uma padaria que parece... É muito produto. É muito produto. E tem a durabilidade muito pequena. Cara, restaurante é muito difícil? É muito difícil. Mas só que restaurante, ele dá dinheiro. Hoje, um restaurante desse, ele teria que dar pelo menos uns 70, 80 mil reais de lucro para esse cara. Se ele não tá vendo dinheiro... Primeiro pode ser porque as finanças dele estejam misturadas entre finanças pessoais e profissional. E aí ele vai lá, paga a escola do filho, paga a parcela do carro, paga aluguel, paga essas coisas. Depois fala assim, eu não pego nada, sei lá. Vai ver, ele pega 30, 40 mil. Normal acontecer isso. Mas só que onde estão os maiores erros de restaurante? Primeira coisa é no CMV. As pessoas não têm uma ficha técnica, Johnny. É como que eu faço um bife parmegiana? Eu vou lá, eu faço frango. Quantas gramas tem o filé de frango? Porque... eu vou lá e falo assim, tem 200 gramas de filé de frango, tem 20 gramas de mussarela. Aí vai o bonitão, o cozinheiro, vai lá na correria, enfia a mãozona e joga a mussarela em cima sem pesar e jogou 70, 80 gramas de mussarela. A mais. Já acabou. O seu CMV, que é o custo de mercadoria vendida, já não está mais em 32%, que é o que é para ser um restaurante. Já está em 40%, 45%. Então, o restaurante tem que ter padrão, tem que ter ficha técnica, você tem que respeitar. Se é 200 gramas de filé, é 200 gramas de filé. Se é 20 gramas de mussarela, 50 gramas, tem que respeitar. Sua precificação tem que ser em cima do seu produto, não em cima do seu concorrente. Cara, aí tá o maior dinheiro de restaurante. Restaurantes que tem buffet, sabe que quando a gente vai em rodízio? Eles perdem muito dinheiro na última praça. O que é a última praça? Quando 2 horas da tarde, a turma já não tá mais indo almoçar. Já tá acabando o almoço. Aí vem eles e enchem o negócio de arroz, e enchem de feijão, e enchem de salada. E não vão consumir. E a turma não consome. O que ele vai fazer com jogar aquela fora. praça? Ou ele joga fora ou ele dá pros funcionários. Que fala assim, cara, meu funcionário deve, eu vou jogar comida fora, pode levar embora. Mas só que, gente, tem pessoas gente boa e tem pessoas que não são gente boas. E tem pessoas que fazem de propósito para levar para casa. Cara, tinha uma pizzaria que eu cuidava, todo final de noite eles erravam 5 pizzas.
E aí eles comiam as pizzas. E eu cheguei e falei assim, ó, você vai começar a jogar no lixo e não vai dar pra ninguém comer. Ô, louco, eu vou dispersar comigo. Eu falei, vai. E por 2 semanas que ele jogou fora, ele foi firme, não erraram mais as pizzas. Intencionalmente eles erravam para eles comerem. Então, tudo isso é dinheiro, Johnny. Porque eu comprei a mercadoria e não tá entrando dinheiro. Então você tem que ter uma pessoa para administrar a última praça, que a gente chama de canário, que é um gerente que ele fica gritando. Pessoal, ó, pela nossa estatística agora só vai vir mais 50 pessoas almoçar. Então eu tenho que ter comida para 50 pessoas, não para 200, 300, que é o que aconteceu há um tempo atrás. A estatística é processo, é estratégia, cara, né? é processo e estratégia. Não é só... Porque hoje é muito fácil abrir um restaurante. Você vai lá, você compra um saco de salsicha, compra um saco de pão, você abre um carrinho de cachorro-quente. Então por isso que a concorrência é muito grande. Então as pessoas dominam fazer comida, mas elas não dominam gestão. É isso. E muito difícil também a parte de equipe e colaboradores de restaurante. Porque as pessoas contratam muito freelance. Não tem como você colocar cultura em freelance. Isso no olhar de vocês, no meu tem. Se o cara é freelance de um restaurante meu, ele vai ter que passar por treinamento de cultura. Porque dentro da minha empresa, as regras são minhas, o padrão de atendimento é meu. Se você quer trabalhar comigo, você vai receber pelo seu dia, mas você vai entrar dentro do meu padrão. Cara, Nossa, isso é muito importante. Porque daí você aumenta seu ticket médio. Cara, olha, uma dica, vai. Vai, é ouro isso aí. Isso é ouro. Um restaurante, quando você chega num restaurante, de 2 a 3 minutos tem que estar uma bebida na mesa. A bebida tem que estar em 2, 3 minutos. Por quê? Porque a entradinha ali, uma batata, alguma coisa que você pede, tem que chegar na sua mesa em 7 minutos. E o prato principal de 35 a 45 minutos. Isso é métrica. Por quê? Se a pessoa beber um suco, alguma coisa, se chegou em 3 minutos, ela tende a beber mais um suco quando chegar ao prato principal. Vai aumentar o ticket médio. Só que isso aumentou o ticket médio em R$15. Vamos supor. E na hora que acabou, chega o Johnny, e aí, cara, tava boa a comida? Daí você fala, tava boa, foi bem atendido, foi. Cara, você já comeu nossa sobremesa? Uhum. Pô, não comi. Johnny, se você vier aqui na Trinca Contábil Restaurante, vai? E você não comeu nosso pudim de leite condensado, não postou uma foto, é a mesma coisa que se não tivesse vindo. Você vai comprar ou não vai? Cara, isso é muito bom. Aí eu vou lá, coloco mais R$20, R$25 no... É igual a restaurante que tem processo de bebida mesmo. Porque se acabou uma bebida, você vê que o restaurante que não tem processo, a pessoa não pergunta. O restaurante tem processo, você acabou. O cara já vem babando. Quer uma outra? Quer uma? Quase te servindo já. Servindo, né? Servindo. Mas só que isso aumenta o ticket médio. Então você tem que parar de ter garçom e começar a ter vendedores. Então um restaurante que fatura 300, eu tenho certeza que, cara, com mínima estratégia, se você ouvir atentamente o que eu falei, você já sobe esse faturamento para uns 350, 400 e você consegue colocar uns 90, 100 mil reais no bolso. Se você não está vendo dinheiro, está errado. Sensacional. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de finanças e controle, né? E eu quero te dizer que você que é empresário, você precisa mensurar, você precisa controlar. Tudo que você controla, você mensura, você vai conseguir ter dados para tomar decisões mais inteligentes. Tem muito empresário que no início da jornada, tudo bem, faz pelo Excel, mas o Excel não tem problema, um efeito comparativo. O Excel não tem como você ter métricas, dados, controle e principalmente otimizar o seu tempo, que é o seu maior ativo. E por isso, como embaixador oficial número 1 do Conta Azul, que é o maior ERP financeiro do mercado, melhor sistema de finanças do mercado. Eu quero que você entre no link da bio lá do Conta Azul, acessa, conheça o sistema, inclusive tem um teste grátis ali para você fazer. Eu estou gravando esse vídeo aqui em julho de 2026 e para você fazer esse teste grátis, faça, não tenha dúvida que você vai ter uma grande ferramenta com um super custo-benefício bom pra caramba e que vai trazer essa relevância para o seu negócio. Douglas, a gente falou muito sobre essa parte de redução de custos, mas vamos falar um pouquinho sobre vendas, né? O que você percebe hoje no mercado que tem de desafio e dificuldade do empresário e como que vendas hoje ela é incorporada no seu próprio negócio? Primeira coisa, as pessoas não são bons compradores, na minha opinião. Eles compram, mas não são bons compradores. Então, você até compra, mas você não gosta que venda para você. Sim. Então, como você não gosta que as pessoas vendam para você, você não é um bom vendedor. E, cara, eu acho que aqui que está um ponto. As pessoas têm que ser mais intencionais em vendas. Quem não vende quebra. Se a Apple não vende quebra, se a Coca não vende quebra. Então eu vejo que falta essa garra e essa vontade por venda. Venda não é ruim, venda é bom. Cara, venda é o que movimenta o planeta.
Cara, o mundo capitalista, vou fazer o quê? E tudo, a forma honesta de você ganhar dinheiro é vendendo. Então eu vejo que as pessoas não gostam de vender. Por a pessoa não gostar de vender, ela fica sofrendo compra. O cliente vem e entra no seu estabelecimento e compra de você. E muitas das vezes é até difícil você comprar. Você quer comprar, a pessoa não, você não deixa fluir. Então eu vejo que hoje os empresários têm que ser mais ativos em venda e não ficar só esperando a venda passiva. Quando o seu cliente toma uma decisão, você tem que ir atrás do cliente. E aí existem algumas estratégias, lógico. Quanto mais visto, mais você vende. Ninguém quer comprar do número 2, as pessoas querem comprar do número 1. Então você já é o número 1 do seu mercado? Se não for, você não vai ser o cara que vai dominar vendas e hypar, surfar uma onda grande. Como que eu me torno o número 1? Andando com pessoas, número 1, efeito associativo, mostrando o seu resultado. E seu resultado não é só o resultado financeiro, é o resultado da sua vida. Cara, você se cuida, você vai para academia, você tem uma boa família, você tem tempo de lazer, tudo isso compõe o resultado. O seu time é um time legal, tem uma cultura bacana. Então, quando você começa a compor o seu resultado nas redes sociais, você se torna mais vistos, as pessoas se conectam com a sua história e automaticamente elas compram de você. E você consegue vender um pouco mais caro. Se ficou rápido a explicação, ouve de novo. Mas isso mesmo. essa é a receita, Johnny. E as pessoas falam assim, mas eu vou me expor na rede social. Eu vindo para esse podcast, eu estava agora ali dentro do carro e eu gravei um story. E eu falei assim, se você não se expõe, você não deixa um legado. E esse legado você precisa deixar para seus filhos, para a sua família, para as pessoas que confiam em você, para a sua equipe. O problema não é o barulho dos bons, o barulho dos maus, é o silêncio do bom, cara. Tem muita gente boa em silêncio, né? Por quê? E se o cara bom que está em silêncio, ele não está vendendo. Tudo é venda. Sim. E ele fica sofrendo compras. Então você acha que faturar 100 mil reais tá bom? Não tá bom. É pouco. 200 é pouco. Você tem que faturar muito para ver que as pessoas que nós admiramos, eles são excelentes vendedores. Nós somos excelentes vendedores. Tem que ser vendedor. E eu saí do interior. E entrei no maior sistema de contabilidade do Brasil, se não do mundo. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava me tornar um vendedor. Eu precisava começar a me expor, a colocar meu posicionamento, a minha mensagem para esse mundo. Então eu vejo que as pessoas... E tem uma outra coisa, John, acabou de vir na minha cabeça, que é muito pesado. As pessoas não têm mais motivo. As pessoas não têm motivo. Por quê? É fácil viver a vida que você vive? Cara, todo dia você está na academia, todo dia você posta na rede social, você não erra. Cara, você é um cara que entrega muito para seus clientes, você está sempre pensando num fato novo. Não é fácil. Você escolheu, mas fácil não é. Mas por que você faz isso? Porque você tem um motivo para fazer isso. Você tem seu sonho, você tem suas vontades, você tem um propósito e as pessoas faltam isso. Por que eu vou fazer isso? Eu sempre dou um exemplo assim, ó. Imagina que se esse podcast nosso tivesse sido num sítio. E agora tá frio, certo? Tá um tempo frio. Sim. Aqui dentro é gostoso, mas fora tá frio. Imagina que a gente vai fazer esse podcast num sítio. E nesse sítio, Johnny, tivesse uma fogueira aqui na nossa frente, aqui, ó. Esse copo é uma fogueira que tá aquecendo eu e você. E aqui atrás de mim tá passando um rio. Gelado com uma correnteza forte. Vai ser pesado que eu vou falar, mas você precisa entender. Se eu pegasse R$2, arrancasse do meu bolso e jogasse nesse rio. E fala, Johnny, pula lá. Se você pular esses R$2 é seu, você pularia? Não. E se eu jogasse o Gabriel? Meu filho, com certeza. Pularia, com certeza. E bateria em mim ainda. E bateria em mim ainda. Sabe qual que é o jogo? O pular no rio é o menor dos problemas quando o motivo de pular no rio é grande. O que falta para as pessoas é motivo. Então, quem é o Gabriel da sua vida? Quem é o Gabriel que faz você pular no rio? E quando você tem o porquê pular no rio, você vai vender, você não vai se importar para as pessoas que vão te criticar. Porque vai, cara, você vai começar a se expor, vai vir crítica. E aí, quem é você? Por quem que você faz? Então, isso é outra coisa, Johnny. Eu vejo o que falta. Falta motivação para vender. E falta também consciência para a pessoa entender que muitas vezes não é o conhecimento técnico dela, muitas vezes não é ela ser a melhor pessoa daquilo que ela faz, mas ela tem atitude e coragem para fazer isso. As pessoas compram seu resultado. Ontem eu estava fazendo uma venda, a pessoa ficou vidrada, falou assim, cara, eu quero comprar tudo de você.
Eu falei, beleza. Daí eu tava explicando pra ela, falei, em algum momento eu falei a parte técnica que eu domino? Ela falou, não. Eu falei, porque não importa. Você quer andar do meu lado por conta da energia que eu tenho, as pessoas que eu conheço e o resultado que eu tenho. É isso. Esse é o jogo. Mas só que daí as pessoas chegam e falam assim, Douglas, mas eu não tenho motivação. Pra você é fácil, você é um cara já enérgico. Tá, mas só que eu também não tinha. Até eu começar a andar com pessoas que me motivavam. E depois que eu entrei no ciclo, eu saí da inércia, aí agora eu sou o imã que eu puxo e atraio pessoas que querem mais energia. Mas eu tenho as pessoas que eu conecto para me dar energia. Você não faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Se você parar para entender todo esse podcast, a gente está falando sobre acesso. A trinca contábil só é gigante porque tem várias pessoas com resultado e com energia boa lá dentro. E um contribui com o outro. Lógico. Eu falo para você ser um bom vendedor, você tem que ser um bom comprador. E comprar 3 coisas. A habilidade que você não tem. E você tem que reconhecer qual a habilidade que eu não tenho. Eu tenho que ser humilde intelectualmente para falar assim, cara, eu preciso aprender tal habilidade que eu sei que é importante e que eu ainda não tenho. Modelando quem tem resultado. O acesso que você não tem. O acesso são as pessoas. E o seu tempo, porque o tempo você não consegue nem comprar nem voltar ao tempo. Então, para você ser um bom vendedor, você precisa ser um bom comprador primeiro. Né? E é o que você falou, as pessoas elas adoram comprar, mas elas detestam vender. Quando elas detestam vender, elas também não vendem, porque elas não confiam nelas ou naquilo que elas vendem. Elas acham que elas estão manipulando o outro e não influenciando positivamente o outro. E aí vem o segundo item que você falou, acesso. Você compra acesso. Cara, se eu vendesse uma Porsche para você tem uma Porsche. Se você visse uma Porsche igualzinha à sua no Marketplace, no LX, por 300 mil reais, você compraria? Não. Por quê? Porque o preço está condizente. Não tá condizente. Cara, para você acessar coisa boa, pessoas boas, custa caro. Custa caro. É barato a gente andar junto com o Flávio? Não é barato. E o preço que ele cobra da nossa performance para andar perto dele? É isso. Mas só que, quanto retorna de resultado para você? Para nós, muito. Caro e barato está relacionado ao retorno sobre o investimento, que a gente chama de ROI. Tem coisas, você já pagou muitas coisas, você pagou 100 reais e achou caro. Como tem produto que você já pagou 450, 500, sei lá, 1 milhão de reais, ou 1.000 reais, o que for, que você falou, isso é barato. Por isso que a gente vende por um desejo ardente ou por uma dor latente. Ou você deseja algo muito e você paga, ou você tem uma dor muito forte e você quer solucionar. Isso aí. Mas só que se solucionou, fica barato o investimento que você fez. Muito bom, irmão. A gente falou sobre finanças, falamos sobre vendas, falamos até o último item que eu ia falar, aumentar a qualidade do produto e serviço, que é o processo, né? Ter processo, mensurar, controlar. E tudo isso hoje, né? Eu vejo que uma coisa que você desenvolveu e tem desenvolvido muito bem, inclusive fez um baita evento agora recentemente, eu queria que você contasse um pouquinho da sua comunidade, né? O Douglas, além de ele ser um grande especialista nessa parte de finanças e entregar contabilidade, BPO estratégico financeiro dentro do ecossistema da Trinca Contábil, ele é um mentor de empresários. Conta um pouquinho da importância dessa comunidade e por que um empresário hoje que quer educar, que fala assim, pô, eu quero educar, ele pode também ele fazer esse movimento para o mercado dele. Primeira coisa que você tem que entender. Você tem um conhecimento guardado aí dentro de você e esse conhecimento tem muito valor. Eu não sei se vocês têm noção, mas a valuation da Google é de 1 trilhão. E o que a Google entrega? Conhecimento. Você coloca lá, como fazer tal coisa, a Google entrega. E por que você não valoriza o seu conhecimento? Então tem muito dinheiro no seu conhecimento. Beleza, esse é um ponto. Aí as pessoas falam assim, eu tenho conhecimento, eu quero começar a mentorar. Eu vou ter sucesso? Você não vai ter sucesso. Porque você ainda não começou a gerar movimento. Então, você tem que começar a gerar movimento, mostrar seu resultado, se expor para que as pessoas entendam o seu resultado e queiram andar próximo de você. E aí vem um dos segredos da comunidade. Você só tem que aceitar na sua comunidade quem tem os mesmos valores do que você e quem quer chegar no mesmo lugar que você. Não é pelo dinheiro. Cara, hoje a Norte Club, que é a minha comunidade, ela tem sucesso porque as pessoas que estão lá dentro têm os mesmos valores e as mesmas vontades do que a minha. Se chega alguém fora dos valores, por exemplo, lá nós somos muito casais e a gente tem um valor muito forte de Deus e família. Chegou um cara lá, o cara era solteiro e tá tudo bem, e ele começou a dar em cima
de 2 mulheres lá, e as mulheres são casadas. Na hora eu cheguei e falei, ó, tá aqui sua grana, você não precisa me pagar mais, você já usou tudo e eu não quero mais você aqui. Cara, pelo amor de Deus, eu pago quanto for pra ficar perto de você porque eu tive resultado. Eu falei, irmão, eu não quero o seu dinheiro. Não faz sentido. Cara, a nossa amizade pode até continuar, tá tudo bem, você pode acessar qualquer outra comunidade, Mas não a minha. Então, para você ter uma comunidade, você tem que ter posicionamento e as pessoas têm que confiar no líder, porque o líder, ele só representa o movimento, ele não é o movimento. E ele tem que representar aquele movimento e tem que posicionar e falar assim, cara, aqui não é bagunça, aqui é divertido, mas não é bagunça. Então, existe uma certa diferença. E você tem que estar sempre entregando experiências, entendendo o momento da sua comunidade, qual etapa da vida eles estão e você vai desbloqueando isso. Por quê? Porque você já está à frente deles. Porque você está frequentando outros lugares, já teve um resultado que eles gostariam de ter. Pode ser que o cara tenha até mais dinheiro que você, mas vai ver ele não tem a família que você tem, vai ver ele não tem a cultura do time que você tem. Então você tem que entender o porquê que a pessoa vai te procurar e como que você vai contribuir. Você já andou no caminho, é muito mais fácil, já percorreu. Você vai ver, você não sabe colocar isso através de um método, mas se você ir atrás de um mentor, andar com pessoas que já fizeram isso, encurta o caminho. Caminho, né? O mentor é o caminho. Ele passou por coisas e ele vai te mostrar um caminho muito mais rápido, mais efetivo. Cara, e lá na Norte eu falo assim, nós somos um guia. O guia é o cara que vai caminhar ao seu lado numa trilha. Mas só que o guia não te leva no colo. Ele não vai fazer a sua parte. Eu tive agora uma conversa muito séria. Vou até expor uma particularidade com o meu time essa semana. Eu estou pagando para o meu time ir para Disney. Eu vou pagar passagem aérea, casa, comida, o parque, tudo. Ele só tem que fazer uma coisa. Indicar clientes e fazer o visto. Uma boa parte do meu time aderiu, mas tem pessoas que não aderiram pelo seguinte. E aí, quem aqui já tirou o visto? Metade levanta a mão e metade não levanta a mão. Cara, a gente tá pagando para você ir para Disney, fazendo tudo por você. Você não consegue ir lá e fazer o visto? O que eu quero dizer como aprendizado? Não tem como fazer a sua parte. O mentor ele pode te ensinar, dar o caminho, mostrar ferramentas, fazer tudo, mas ele não vai fazer a sua parte. Ele não vai levar você lá e colocar a cara dele e fingir que é você para sair a foto dele no seu visto. Então, você tem que querer pagar o preço. Tem. Sabe por quê? Porque você não ensina ninguém a ter fome. Você não ensina. Querência, né? Você não ensina ninguém a querer. Você não ensina a pessoa a ter fome de ambição e vontade. A gente tá em clima de Copa do Mundo e eu lembro da história do Cristiano Ronaldo, que ele tava na beira do campo, junto com o repórter, vendo o filho dele jogar. Aí ele tava falando pro repórter assim, meu filho vai ser muito melhor do que eu. Aí o repórter, por quê? Ele é mais rápido, mais habilidoso, o físico dele já é melhor do que o meu era na época, e ele vai ser muito melhor do que eu. Aí o repórter fez uma pergunta pro Cristiano, que quebrou o Cristiano. Falou assim, mas será que ele vai ter mais fome que você? Aí o Cristiano olhou pro repórter e falou, fome a gente não ensina, né? Exato. A pessoa que tem fome, ela olha pro mercado dela, ela olha pro outro e fala assim, cara, eu quero mais, eu vou fazer, eu vou executar, se esse cara conseguiu e ele tá me ensinando como ele ficou, eu vou fazer mais rápido do que isso. Então, o cara, você não ensina ninguém a ter fome. Não né? ensina. Cara, eu vou dar uma motivação aqui, ó, vou até abrir isso. Eu tenho uma pessoa no meu time, eu tenho que honrar a vida dele, que é o Lucas. Cara, Lucão. Cara, é maravilhoso. Boa. O Lucão. Um beijo pra você, Lucão. Olha, eu vou mostrar pra você aqui, depois vocês seguem aqui, ó. O Instagram do Lucas. Ó, é Lucas, tem 2 A no lugar do Lucas. Cara, não é nem Lucas, tem um R, underline Y. Olha o Instagram do Lucas. Deixa eu ver. Desculpa o palavrão. Que coisa horrível, velho. O dia que eu falei que ia pra Disney... O Lucas é o cara mais focado que eu conheço. Instagram aqui, ó, é época, ele que embalada, cara. O Lucas, eu falei assim, pra ir pra Disney você tem que indicar pessoas. O Lucas acabou de vender mais um contrato, o Lucas vendeu R$295 mil Uau. em 6 meses para nós, através do Instagram dele, ele mandando mensagem, fazendo tipo um social série com o Instagram ruim desse. Preciso que entre pra vocês verem. E ele vendeu R$295 mil porque é um cara que quer. Ele tem fome. E o Lucas, desde novembro do ano passado,
Ele não errou um dia. Todo dia ele prospectava 20 pessoas. E o Lucas é operacional e não é vendedor. Ele nunca vendeu um copo d'água para ninguém. Ele vendeu R$295 mil em contratos. Cara, de contabilidade, essas coisas que o ticket nem é absurdamente alto. Mas só que é um cara que tem fome e tem vontade. Então, assim, ó, você precisa ter a disciplina que o Lucas tem e a vontade que ele tem. É isso aí. E não achar, meu Instagram não é bom o suficiente. Olha, não sei vender. olha Não sei. Deus, cara do céu. É só você estar com gente que tem fome, né? Exato. Nesse clima de fome, Douglas, mais uma vez foi um podcast brilhante. Bom demais. Né? E te elogiando aqui nos podcasts, cada vez fica mais gostoso gravar com você, porque, cara, tem sido cada vez melhor. O tempo passa, a gente nem percebe que o tempo passou. Legal. Mas eu quero te agradecer muito por ser meu amigo, meu sócio, um cara que inspira, que aprende e ensina. Toda vez que eu estou com você, pode ter certeza que eu aprendo algo novo. E eu quero te agradecer mais uma vez por esse podcast, meu irmão. Tamo junto. E colocar um dinheiro no bolso da galera. Colocamos o dinheiro objetivo no bolso foi. da galera. Qual é o seu Instagram? Deixa eu falar, vai. @ Doug, DOUG.Adolfo. É isso aí, gente. Siga o Douglas nas redes sociais. Douglas, recado final pro pessoal. Cara, não tem como não ser esse recado. Acha o Gabriel de sua vida. Acha o seu porquê. O porquê você vai pular no rio. Você tem que ter fome. E essa fome, se você não tem, ache a pessoa que vai te dar essa fome. Pode ser os sonhos da sua esposa, os sonhos dos seus filhos, mas tem um objetivo, cara. Quando você tem esse objetivo, você vai fazer o que tem que ser feito para você ter o resultado. Muito bom, meu irmão. Uma salva de palmas pro Douglas. Tamo junto. Se você quer colocar dinheiro no seu bolso, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like. Siga o Douglas nas redes sociais. Siga também o perfil da Trinca Contábil, @atrincacontábil. Eu, Douglas e vários especialistas estamos lá no perfil. A Carla tá lá, o Joel tá lá, o Flávio Augusto tá lá, o Caio Carneiro tá lá e vários especialistas do Brasil que são os melhores para poder te atender e também para poder esclarecer. A gente não tá aqui só para querer que você melhore, que seja um cliente da Trinca Contábil, mas também que você tenha conhecimento e você leve isso para sua empresa, que você tendo mais resultado, com certeza a gente vai ter resultados juntos com você, tá bom? Então, finalizando mais um podcast, tamo junto, vem comigo, 1, 2, 3 e chama! Valeu! Bom demais.